Oi pessoal, mais vídeo no meu canal e hoje vamos aprender a Baixa Idade Média. Desculpa pela demora, que já faz tempo que eu não gravo uns vídeos, mas agora eu vou voltar, hein? Agora eu tô de festa, agora eu vou voltar a gravar 1 bilhão de vídeos, hein? Vamos lá, começando. Imagine a Europa lentamente saindo de um período de isolamento e insegurança. As aldeias crescem, o comércio volta a florescer, os castelos dominam a paisagem, cavaleiros percorrem estradas perigosas, grandes catedrais são erguidas e reis começam a concentrar o poder. Ao mesmo tempo, guerras, fome, doenças e reviravoltas mudam completamente a história. A esse período damos o nome de a Baixa Idade Média, que ocorreu entre os séculos, que é o século XI e o século XV, de 1000 a 1500. Então vamos aprender a Baixa Idade Média, como que ela foi, alguns eventos históricos, tudo, absolutamente tudo da Idade Média. O que foi a Baixa Idade Média? Ela foi a fase final da Idade Média. Enquanto a Alta Idade Média foi marcada por invasões e ruralização, a Baixa Idade Média foi marcada por crescimento populacional, expansão agrícola, renascimento do comércio, surgimento das cidades, fortalecimento dos reis, criação das universidades, as cruzadas, as grandes crises, que era fome, peste e guerra, o triângulo da queda do feudalismo, e a transição para a Idade Moderna. Tudo isso em só um vídeo. Então vamos ter que aprender tudo isso. No século XI, que é do ano 1001 até 1100, ocorreu a Revolução Agrícola Medieval, onde novas tecnologias aumentaram a produção, como o arado de ferro, moinhos de vento, moinhos de água e rotação de 3 campos. Isso produziu mais alimento, consequência, a menos fome, com isso, um crescimento populacional e com isso, mais comércio. E no ano de 1095 a 1291, ocorreram as expedições militares organizadas pela Igreja Católica para conquistar Jerusalém, as chamadas As Cruzadas. Os motivos eram religiosos, econômicos e políticos. A primeira cruzada ocorreu em 1095. Ao todo ocorreram 8 cruzadas. Várias cruzadas, né? Curiosidade, nem todas as cruzadas lutaram contra os muçulmanos. Houve cruzadas contra cristãos ortodoxos, hereges e os povos pagãos, que eram povos que não acreditavam no mesmo que a Igreja Católica da época, que eram povos que não acreditavam em Jesus, que acreditavam em outras divindades a não ser Deus único. Durante essa época, o comércio voltou a crescer, o que damos nome ao renascimento comercial. Mercadores passaram a viajar por toda a Europa. Os produtos comercializados eram especiaria, seda, tecidos, ouro e sal. Os grandes centros comerciais eram Veneza, Genova e Florença. Essas cidades enriqueceram enormemente. E com isso, ao redor de castelos surgiram pequenas aldeias. Essas aldeias são chamadas de burgos, e nessa época a gente começa a chamar de o surgimento dos burgos, ou a burguesia europeia, em que os seus habitantes ficaram conhecidos como burgueses, que inicialmente eram comerciantes, artesãos e banqueiros. Aqui que surgiu o banco, o nascimento do banco, o aumento do comércio levou à necessidade do quê? Empréstimos, de câmbio de moedas e de armazenamento de riquezas, porque as moedas estavam teriam falido, por causa que a queda do Império Romano aí estava muito de moeda, não dava para fazer. Só que aí depois eles começaram a fazer o quê? Trocar, você via lá pro banqueiro e falava, dá aí pra mim, dá pra mim tantas moedas que eu te dou essa moeda que você tá precisando. E assim começou a surgir bancos, ou também empréstimos e também o armazenamento de riquezas. As famílias italianas, inclusive, se tornaram as poderosas através das atividades bancárias. E com isso houve o fortalecimento das monarquias. Durante os séculos os senhores feudais mantiveram muito poder. Mas, porém, na Baixa Idade Média, os reis começaram a recuperar a autoridade. Surgiram as bases dos futuros países como França, Inglaterra, Portugal e Espanha. Aqui a gente está começando a andar para o absolutismo, que é quando o rei tem o poder absoluto do reino, poder total. A gente vai ver mais para frente. Nessa época, começou a surgir as universidades. As primeiras universidades europeias nasceram nesta época, como a Universidade de Bolonha,
a Universidade de Paris e a Universidade de Oxford. O que eles estudavam? Eles estudavam direito, a medicina, a filosofia, a matemática e a teologia. Com isso, a gente também começou a ter o surgimento de grandes catedrais, que foram construídas em enormes igrejas. Como exemplo, a gente tem as características como torres altas, vitrais coloridos e arcos ogivais. Esse estilo ficou conhecido como arquitetura gótica. Depois disso, em 1337 até 1453, houve a chamada Guerra dos 100 Anos. Apesar do nome, a Guerra dos 100 Anos tem 106 anos. Muita controvérsia. Podia ser o quê? Guerra dos 116 anos. Mas não, é Guerra dos 100 Anos, que dura 116 anos. Muitas controvérsias. Essa guerra foi uma longa guerra entre a França e a Inglaterra antigas. O que aconteceu? Com isso, houve o fortalecimento da França, o enfraquecimento da nobreza feudal e o crescimento do nacionalismo. E com isso, a gente também tem uma outra figura muito importante que, inclusive, atualmente é considerada uma santa pela Igreja Católica, a Joana d'Arc. Ela ajudou a França em momentos decisivos na guerra. Ela foi tipo uma comandante de guerra mulher, o que já era um marco muito gigante, porque naquela época apenas homens lutavam, as mulheres ficavam na casa. Ela foi uma das primeiras mulheres a conquistar esse cargo, né? Muito difícil, inclusive, naquela época. Com isso, em 1315 a 1317, houve uma grande fome, porque as chuvas intensas destruíram colheitas e milhões de pessoas passaram fome. Muitas pessoas morreram e a população enfraqueceu na Europa medieval. E em 1347 a 1353, uma das maiores tragédias humanas ocorreu, a grande chamada Peste Negra. Uma epidemia que provavelmente chegou à Europa por rotas comerciais vindas da Ásia. Ela é transmitida por pulgas que viviam em ratos. Ela podia ser também a peste bubônica e a peste pneumônica. Uma atingia uma outra parte e outra atingia outra parte. Era causada pela Yersinia pestis. Depois eu vou deixar aí para vocês atrás. E consequência com isso, houve morte de milhões de pessoas, falta de trabalhadores, a crise do feudalismo e mudanças econômicas profundas. Uma curiosidade impressionante é que a peste negra matou cerca de 1/3 da população europeia. Algumas cidades perderam mais da metade dos seus habitantes. E com isso também houve algumas revoltas camponesas. Com a crise econômica surgiram revoltas. Os camponeses exigiam menos impostos, mais liberdades e melhores condições de vida, como a Grande Jaquerie. E também nisso houve a crise da igreja, em que a Igreja Católica enfrentou problemas internos, como o cativeiro de Avignon, em 1309 a 1377. Durante anos, os papas ficaram em Avignon e não em Roma. E também a Grande Cisma do Ocidente, de 1378 a 1417. Houve um período em que existiam papas rivais e se enfraqueceu a autoridade da Igreja Católica, porque ela ensinava que o amor ao próximo, mas eles estavam se odiando. Começou uma controvérsia dentro da igreja, mas depois daí acabou, passou. Com todos esses problemas, houve o fim do feudalismo, em que diversos fatores contribuíram, como o crescimento das cidades, o comércio, a burguesia, a peste negra e o fortalecimento dos reis. O sistema feudal começou a desaparecer. Não foi de uma hora para outra, mas foi gradualmente. Começou enfraquecendo, depois acabou. Não foi um dia estava bom e outro dia acabou. E nessas épocas, alguns consideram que já tinha acabado com a queda de Constantinopla. Outros consideram que acaba com as grandes navegações, mas que eu vou deixar para o outro vídeo, né, na Idade Moderna, né? E aqui eu só vou falar dessas partes, né? Então, ao todo, na Idade Média, os principais eventos foram o início das Cruzadas, a Revolução Agrícola,
O crescimento das cidades, as primeiras universidades, grande fome, guerra dos 100 anos, peste negra, grande cisma, grandes navegações, queda de Constantinopla e a chegada de Cristóvão Colombo à América em 1492, que a gente vai ver depois. Depois de tudo isso na Idade Média, a gente vai falar com algumas curiosidades que eram incríveis. Sabia que os gatos foram perseguidos durante a Idade Média? A Baixa Idade Média? Por quê? Porque muitas pessoas acreditavam que os gatos tinham ligação com bruxaria. A redução dos gatos poderia ter favorecido a proliferação dos ratos. E com a proliferação do rato, adivinha quem começou a aumentar? A peste negra. Depois disso também, sabia que o sal valia muito? Sabe a palavra salário? Deriva de sal, porque naquela época sal valia muito, porque ele era essencial para conservar alimentos. Em algumas regiões era considerada quase tão valioso quanto metais preciosos. Sabia que naquela época também os livros eram raríssimos? Que aquela época era antes da imprensa. Os livros eram copiados às mãos pelos chamados monjocopistas. E um único livro poderia levar meses para ser pronto. O que hoje a gente faz em alguns dias com uma simples impressora e com a imprensa. Também, construir uma catedral poderia levar séculos. Algumas catedrais começaram a ser construídas por uma geração e só foram terminadas por seus descendentes, muito tempo depois. Resumo final, a Baixa Idade Média foi um período de enormes transformações. Houve crescimento agrícola, expansão do comércio, surgimento da burguesia europeia, fortalecimento dos reis, criação da universidade e grandes construções. Mas também ocorreram crises devastadoras, como a peste negra, guerra dos 100 anos, conflitos religiosos, e essas mudanças enfraqueceram o feudalismo e prepararam um caminho para a Idade Moderna, o Renascimento e as grandes navegações. Sim, a Baixa Idade Média. O mundo moderno provavelmente não existiria da mesma forma que conhecemos. Então foi isso, até o próximo vídeo. Tchau, estuda, tchau.